Este é o seminário da disciplina de Mecânica dos Solos Não Saturados do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da Universidade de Brasília. O tema do seminário é Modelo de Fluxo para Meios Porosos, sendo apresentado um modelo bifásico para o meio poroso. Meu nome é Letícia Moraes e a disciplina foi ministrada pelo professor Manuel Porfírio. O seminário será dividido em duas etapas. Inicialmente serão definidos alguns conceitos fundamentais necessários ao entendimento, e em seguida serão apresentadas as equações para o fluxo bifásico. As equações para o modelo de fluxo são formuladas na escala de Darcy, utilizando a relação de pressão-saturação capilar, e uma extensão empírica da equação de Darcy para descrever o fluxo multifásico. A validade desse conceito está em discussão devido a algumas lacunas existentes entre a escala do poro e a escala de Darcy, mas este modelo pode ser utilizado para simular muitos casos práticos de fluxo multifásico no subsolo com acurácia. Algumas considerações são feitas com relação ao modelo bifásico de fluxo. O poro de ar e o poro de água são um único componente. Não há transferência de massa entre os fluidos, dissolução do ar na água e evaporação da água. O fluxo é isotérmico. As fases do fluido são barotrópicas, ou seja, a densidade da fase depende apenas da pressão na fase. A fase sólida é homogênea, incompressível e não reage com os fluidos do poro. O esqueleto sólido é rígido. O fluxo de cada fluido pode ser descrito pela fórmula de Darcy estendida, incluindo o coeficiente de permeabilidade relativa. Agora serão apresentados alguns conceitos fundamentais para entender melhor o fluxo. Quando existem dois fluidos em um meio poroso, um deles está preferencialmente atraído pela superfície sólida. Esse fluido é chamado de fluido molhante. O outro fluido é chamado de fluido não molhante. Aqui serão apresentados os meios hidrofílicos, cuja afinidade com a água é muito maior que a afinidade pelo ar. Quando um fluido é imissível, ele possui uma interface bem definida, possuindo uma energia de interface que é a medida das forças necessárias para mudar o seu formato. Essa energia, a tensão superficial, no caso da água e do ar, é a diferença das pressões entre a água e o ar, separadas por uma interface curva devido às forças tangenciais não balanceadas na superfície divisória. A queda de pressão entre o ar e a água pode ser calculada pela equação de Laplace, a equação número 1. Onde A e W são as fases de ar e de água, σAW é a tensão superficial, e R1 e R2 é a curvatura da interface, como visto na figura. O valor da tensão superficial diminui com o aumento da temperatura, e na presença da fase sólida, o formato da interface é determinado pela magnitude relativa das tensões superficiais entre as três fases, dado pela equação 2, onde σA e σW são as tensões superficiais entre o sólido e o ar e a água, e que Φ é o ângulo molhante. Quando o fluido é perfeitamente molhante, o ângulo entre ele e a superfície é igual a zero, e ele se espalha pela superfície. Para um fluido perfeitamente não molhante, o ângulo resultante entre ele e a superfície é igual a 180, que resulta na formação de gotas esféricas na superfície sólida. A existência da tensão superficial pode ser observada em tubos finos. O fluido molhante é atraído pela parede do tubo, formando um menisco entre o ar e a água. A queda da pressão na interface pode ser calculada pela pressão capilar em um tubo cilíndrico, pela equação número 3. Assumindo 20 graus Celsius, material do tubo molhante e água incompressível, e a pressão do ar constante, obtém-se que a altura do líquido devido à capilaridade no tubo é igual à equação 4. A água e o ar apresentam diferentes configurações no meio poroso não saturado. Como as moléculas de água são atraídas pela superfície sólida, elas podem ser adsorvidas do vapor presente no poro de ar. Também, a água está sempre presente na forma de filmes finos, cobrindo a superfície do esqueleto sólido. A espessura da camada de água no sólido vai depender da força de interação molecular entre os sólidos e a água e da umidade relativa do ar. Com o aumento da água em meios porosos, ela é atraída pela água dissolvida na superfície sólida pelas forças de coesão. Essa forma de água é a água capilar e ocorre inicialmente em cantos agudos dos poros.
Se o meio é formado por grãos, a água forma anéis pendulares ao redor dos pontos de contato. Essa configuração à água é conhecida como estágio pendular, visto na figura B. A água pendular é menos atada pela fase sólida e ocorre em regiões isoladas, e não tem uma continuidade, sendo considerada imóvel macroscopicamente. Se mais água é adicionada no sistema, as regiões formadas pela água pendular coalescem e um filme contínuo é formado ao longo da parede do poro. Esse estágio funicular, que é a figura C, e nele o fluxo de água é possível. Com o aumento da água no sistema, o filme de água engrossa e os poros podem ser completamente preenchidos por água. A fase de ar perde a sua continuidade, mas não há fluxo macroscópico de ar, sendo o estágio chamado de bolhas de ar ocluídas, que é a figura D. Com o tempo, o ar pode ser dissolvido na água e se chega à saturação total de água, a figura E. As considerações feitas pelo modelo de fluxo se aplicam ao estágio funicular, ao ar ocluído e total saturação. Bom, a saturação e fração de volume. A descrição do meio poroso contínuo multifásico na escala de Darcy implica que uma quantidade física relevante em um ponto X representa as médias tiradas de um volume representativo elementar, chamado Rev, na escala do poro. Na escala de Darcy, um ponto pode ser ocupado simultaneamente pelas três fases, descrito pelo conceito de fração de volume e saturação. A fração de volume da fase alfa é definida pela razão entre o volume de um Rev ocupado pela fase alfa e o volume total de um Rev, dado pela equação 5. A porosidade é a fração de volume dos poros, que é igual à soma da fração de volume dos dois fluidos no poro, dado pela equação 6. Além disso, devemos definir a saturação de cada fase, que é igual à fração do espaço do poro ocupado por um dado fluido, que é a equação 6. A soma da saturação da água e do ar deve ser igual a 1, dado pela equação 7. Sendo que a saturação pode variar de 0 a 1. Quando o meio saturado é drenado, em algum ponto a água móvel perde a sua continuidade e o fluxo do líquido não será possível. Esse estado é chamado de água residual ou irreduzível, denotado por SRW. A saturação de água pode diminuir também pela evaporação ou aquecimento no forno. Durante a ebulição de um meio seco, não se atinge a total saturação, pois parte dos poros será ocupado por bolhas de ar isoladas. O valor residual do ar é então SRA. A saturação pode chegar a 1 menos SRA. O valor normalizado efetivo do problema é dado pela equação 8. Em solos, é mais comum quantificar o volume das fases fluidas usando a definição de frações volumétricas. Se a porosidade é constante, fluido incompressível, o volume da fase é definido pela saturação da fase. A fração de volume da água varia entre o conteúdo da fase residual e o conteúdo da fase saturada, que é o máximo estado de saturação da água. Volumes que são dados pelas equações 9 e 10. Volumes equivalentes podem ser definidos para o ar. Nessa figura a gente pode ver as diferentes escalas, a escala do poro, a escala de Darcy e a escala do campo. O estado de energia dos fluidos presentes no poro é caracterizado pelo conceito de energia potencial. Ela se relaciona com as forças atuantes no fluido e é definida como a integral negativa das forças sobre o caminho de um volume de água infinitesimal quando se move de um local de referência para um ponto de consideração. Assumindo que a densidade do fluido depende apenas da pressão e a única força de massa é a gravidade agindo na direção decrescente da elevação de Z, o potencial de cada fluido do poro pode ser expresso em termos de carga hidráulica total, pela equação 11, onde P de referência é a pressão de referência, ρ é a densidade do fluido, P é a variável de integração, G é a aceleração, Z é a elevação acima do nível de referência. A diferença de pressão potencial
do ar e da água em diferentes situações não saturadas é chamada de pressão capilar. A pressão capilar, na escala de Darcy, é função da saturação da água, sendo que, dado pela equação 12, sendo que Pw é a pressão de água em situações saturadas e em situações parcialmente saturadas, ela é o efeito da capilaridade e da adsorção ligada à molécula de água e do sólido. Essas interações incluem van der Waals, coesão por pontos de hidrogênio e hidratação iônica. PA é apenas a pressão, pois as interações são negligenciadas. Em meios hidrofílicos, PC aumenta com o decréscimo da saturação de água. Isso ocorre pois a quantidade de moléculas de águas ligadas por fortes forças de curto alcance à superfície sólida aumenta. Há importantes diferenças entre a escala do poro e a escala de Darcy em relação à pressão capilar. Devido a isso, utiliza-se os termos sucção ao invés de capilaridade e o termo mátrico ao invés de pressão de água em zonas não saturadas. Capilaridade. A relação entre a pressão capilar e a saturação de água é conhecida por diferentes nomes, como função capilar, função de sucção, função de retenção e curva característica do solo e da água. Em um meio saturado de água, o ar pode invadir apenas se a pressão de ar exceder a pressão de água. O valor de PC é chamado pressão de entrada de ar ou pressão de bolha. A pressão de entrada de ar é mais comumente observada em meios granulares com grãos uniformes e pode não ser nítida em meios de textura fina. Acima do valor de pressão de entrada de ar, a saturação de água diminui, com o aumento do potencial capilar. A inclinação da curva de retenção é determinada pela uniformidade do tamanho dos poros. A curva de retenção é apresentada nessa figura, onde, em poros regulares, eles drenam rapidamente e a inclinação da curva é íngreme. Em poros irregulares, a cada incremento de potencial, apenas parte dos poros são drenados, e a diminuição da saturação é mais gradual, até atingir o valor de saturação residual da água, quando o fluxo é inibido pela falta de conectividade da água pendular capilar. A saturação pode diminuir, então, pela evaporação, mas isso requer grandes aumentos de potenciais. Relaciona-se a pressão capilar com a umidade relativa do ar pela equação de Kelvin, que está apresentado na equação 13. É importante notar que durante a molhagem, os valores do potencial capilar de saturação são menores que na curva de primeira drenagem. Essa esterese pode ser explicada pela variação do ângulo molhante entre o avanço e o retrocesso do fluido na superfície sólida. Neste modelo, a esterese da função capilar na escala de Darcy não é considerada. A função capilar foi descrita de forma analítica por vários modelos, como Brooks e Corey, Wangenuti, Gardner. Todas as formulações predizem infinito valor de pressão capilar, quando a saturação aproxima-se de zero, não condizendo com o fato de o máximo valor ser de 10 elevado a 6 kPa. Mas essas equações podem ser consideradas válidas apenas para a saturação de água normalizada maiores que zero. Para a condição seca, as funções capilares devem ser modificadas para assegurar um valor infinito de pressão capilar. Equação de Darcy. Na escala do poro, o princípio de conservação de momento para cada fase do fluido é representado por Navier-Stokes. Para o caso de um fluxo laminar e contínuo de um fluido newtoniano incompressível, alfa, num tubo horizontal de seção circular, a equação de Navier-Stokes se reduz à equação de Poiseuille, que dá a seguinte fórmula para a velocidade média do fluido, dado pela equação 21. A velocidade é diretamente proporcional ao gradiente de pressão e a proporcionalidade do coeficiente depende de parâmetros geométricos e da viscosidade do fluido. Para um caso mais geral, de fluxo 3D de única fase por um poro de geometria arbitrária, tem-se que a equação de Navier-Stokes para a escala do poro é dada pela equação 22, onde Ks é o tensor de permeabilidade intrínseca e G é o vetor de gravidade. Reescrevendo a equação em termos de carga hidráulica, temos a equação 23. Se dois fluidos fluem no poro, é constantemente assumido que a velocidade deles pode ser expressa pela forma estendida de Darcy, dado pela equação 24.
onde Kα é o tensor de permeabilidade, que depende da saturação da fase alfa. A relação entre a permeabilidade e a saturação vai ser diferente se cada componente do tensor de permeabilidade devido à anisotropia. Mas uma relação simplificada é comumente usada, dado pela equação 25. A fórmula estendida de Darcy pode ser reescrita pela equação 26, onde lambda alfa de S é igual à equação 27 e é a mobilidade da fase. Como a permeabilidade de um fluido alfa varia de Kr alfa igual a zero quando a saturação é igual à saturação residual de alfa, até Kr alfa igual a 1 para quando a saturação é igual a 1, ele pode ser representado por uma função da normalização da saturação em cada fase, sendo então a saturação da alfa mínima igual à saturação residual de alfa e a saturação de alfa máxima igual a 1. Para simplificar o modelo, a capilaridade e a permeabilidade para os fluidos são definidos em relação à normalização da saturação de água, na extensão entre saturação da água mínima e saturação da água máxima. Para a consistência do modelo, Ks é a saturação de água, Ks é interpretado como a máxima permeabilidade atingível para o modelo considerado, que pode ser diferente para cada fase, e é menor que a permeabilidade para um fluido de uma fase. Relações simplificadas entre a saturação normalizada e a permeabilidade relativa foram postuladas, dados pela equação 28 e 29, onde Nw e Nα são parâmetros ajustados. A água, como fluido molhante, tende a se mover ao longo da superfície da fase sólida e, preferencialmente, preencher poros menores. Mas, na mesma saturação de cada fluido, a resistência do meio de ser preenchido com água é maior que a resistência de ser preenchido por ar. Apesar disso, Nw ser maior que Na. Modelos sofisticados da permeabilidade relativa são baseados na distribuição estatística do tamanho dos poros no meio e na conectividade entre os vários tamanhos do poro. A distribuição do tamanho do poro pode ser computada na função de capilaridade, dada pela relação inversa entre o raio capilar e a pressão capilar. Foram desenvolvidos alguns modelos, sendo apresentados aqui os modelos de Brook, Corey Bordini e Van Genut-Moalen, por esta figura, onde apresentam os gráficos, onde KRW é função de SEW e KR alfa em função de PC, onde KR é a permeabilidade relativa, SE é a saturação e PC é a pressão capilar. A densidade da fase de água depende da temperatura e da pressão e da concentração de substâncias dissolvidas. Para a água pura em condições isotérmicas, a densidade da água pode ser dada pela equação ρW, onde ρWref é a densidade de referência da água a 20 graus Celsius, PWref é a pressão atmosférica e βW é o coeficiente de compressibilidade relativa. A compressibilidade da água é considerada para manter a consistência na apresentação das equações governantes para os fluidos e para manter as características parabólicas da equação do fluxo de água em meios rígidos porosos totalmente saturados. Na condição não saturada, a aplicação dessa fórmula é questionável, pois PW é uma medida de energia potencial e não da pressão atual da fase de água, e assume grandes valores negativos. Para os exemplos nos trabalhos, PW não fica menor que 10 a menos 10 a sexta, e a discrepância é então negligenciada. A viscosidade da água depende da temperatura, da pressão e da composição química. Na análise presente, essas discrepâncias são negligenciadas e um valor constante da viscosidade da água é assumido, de 10 a menos 3 pascais. A densidade do ar pode ser obtida pelas leis de gases ideais, dado pela equação de ρA, onde Ma é a massa molecular do ar, R é a constante universal dos gases, T é a temperatura e Ca é o coeficiente de compressibilidade do ar. Com 20 graus
e pressão atmosférica, a densidade do ar é de 1,206. A densidade do poro de ar varia de acordo com mudanças no conteúdo do vapor de água, mas esse efeito é negligenciado no presente trabalho. A viscosidade do ar é assumida constante e igual a 1,83 vezes 10 a menos 5. A equação que governa o fluxo bifásico em meios porosos são derivados do princípio de conservação de massa aplicado à escala de Darcy, dado pela equação 30. Usando o teorema de Gauss-Ostrogarsky e assumindo o contorno da Heve imóveis, a equação pode ser transformada para a fórmula diferencial, dada pela equação 31. A velocidade de cada fluido em relação à fase sólida é dada pela fórmula estendida de Darcy, que, substituindo na equação de balanço de massa, resulta no seguinte sistema de duas equações diferenciais acopladas, dadas pelas equações 32 e 33. O termo de armazenamento para cada fase pode ser expandido para mostrar explicitamente a contribuição relacionada à compressibilidade do fluido e à mudança de saturação, dado pela equação 34. Para se obter um sistema fechado, deve-se fazer o uso das relações discutidas nas sessões anteriores. A saturação do ar é unicamente definido pela saturação de água e vice-versa. A saturação de água é função da pressão capilar, isto é, da diferença entre a pressão de ar e a pressão de água. A permeabilidade relativa depende da saturação do fluido e da densidade da pressão do fluido. Como resultado, se obtém um sistema com duas variáveis e duas incógnitas. Deve-se escolher como primeira incógnita a pressão de um dos fluidos e uma das saturações dos fluidos. Escolhendo PW e SW, reescreve-se as equações para mostrar a dependência de cada termo em relação às variáveis escolhidas, dado pelas equações 35 e 36. Se a compressibilidade é negligenciada, se obtém uma forma simplificada das equações, dada pelas equações 37 e 38. Alternativamente, essas equações podem ser transformadas para a formulação do fluxo fracional. Para isso, as equações de balanço de massa devem ser somadas, dado pela equação 39. Onde Vt é a velocidade total do fluido e pode-se reescrever as equações em termos de fluxo fracional, Fw, e da pressão global, Pg. Com isso, temos as equações 40 e 41. A equação ela se torna elíptica devido à pressão global e ela pode ser escrita pelas equações 42 e 43. Usando a definição de velocidade total, o fluxo de água pode ser expresso, então, pela equação 44. Obtendo-se assim a equação para a saturação de água, a equação número 45. A bibliografia utilizada foi o livro do Adam Schizemlex, Modeling Water Flow e Unsaturated Porous Media.